Olá, aluno do segundo ano, Escola Profissional Monsenhor Melo. Pessoal do segundo ano, meus queridos, que saudade, aqui é o professor Márcio Tio. Márcio, muito bem, pessoal, passando aqui, a trazer esse abraço de retorno, as chamadas videoaulas, nas lives. Pois é, pessoal, depois da pandemia e durante essa quarentena, nós vamos estar assim, Vocês aí do outro lado, o tio Márcio aqui desse lado, e nós vamos fazer a revisão, viu? Na aula de hoje, nossa aula é revisando a questão do espaço brasileiro, vocês do segundo ano, tá? Então, lembrando a vocês, pessoal, que quando se fala sobre essa questão do segundo ano do ensino médio, o grande ponto de discussão é, sem dúvida nenhuma, a análise do espaço físico brasileiro, do espaço humano, do espaço econômico, do chamado espaço geográfico do Brasil. Bem, pessoal do segundo ano, em sala de aula nós já fizemos estes comentários e nós estamos em uma revisão para que voltamos a ter todo esse processo de ensino-aprendizagem. Então, sobre a questão do espaço brasileiro, nós vamos observar, que o espaço brasileiro, o Brasil é o quinto país mais extenso do planeta em terras descontínuas, é o quinto país mais populoso também do planeta. O Brasil é um país com uma condição territorial continental. Bem, além disso, pessoal, lógico, cobre grande parte da América do Sul, cerca de 47% das terras da América do Sul são cobertas por terras brasileiras. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, são 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal. Nós vimos, pessoal, que além de ter essa condição na dimensão considerável, o Brasil é um país que é cortado por duas linhas imaginárias, globais, que seria a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que o Brasil tem duas zonas térmicas, a chamada zona tropical e a chamada zona subtropical, Vai aparecer aqui para vocês no cantinho, Olha aí. O Brasil com relação às áreas tropicais e subtropicais. É bom observar que na faixa tropical, pessoal, também conhecida como ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, é uma área muito quente, com alto índice de evaporação e com grandes tempestades. E na área subtropical do planeta, ou zona temperada, as temperaturas são amenas, e funcionam 4 estações. Na zona tropical, no meio do planeta, são 2, viu? Zona tropical com 2 estações. O inverno é seco, o verão é chuvoso. Já na zona subtropical, o que acontece é que nós temos as 4 estações. Bem, pessoal, ainda falando sobre a questão do território brasileiro, do ponto que a gente relembra são as mudanças políticas administrativas. Afinal, o Brasil passou por várias mudanças. Em 1903, nós tivemos a anexação do último território, que foi o Acre, que veio fazer parte do Brasil. Nos anos 40 do século XX, vieram os territórios federais. Bem, em 1960, Brasília era inaugurada e, com Brasília, o Brasil passava a ter a terceira capital: Salvador, Rio de Janeiro, Brasília. Em 1960, além de Brasília ter sido inaugurada, também surgia, pessoal, o mais novo estado, vamos dizer assim, um novo estado, que era o estado da Guanabara, que existiu até 74. Bem, mas é bom que a gente relembre que a Constituição de 1988 trouxe grandes e importantes mudanças. A Constituição de 88 oficialmente extinguiu os territórios federais no Brasil, que foram criados nos anos 40, mas foram extintos na Constituição de 88. Criou o que é considerado o mais novo estado brasileiro, que é o estado do Tocantins, com capital em Palmas. Esse estado do Tocantins que surgiu a partir da área norte do estado de Goiás.
Bem, pessoal, além disso, a Constituição de 88 ainda transformou de territórios em estados Roraima e Amapá, né, que se tornam novos estados, e o arquipélago de Fernando de Noronha, que deixou de ser território federal e se tornou município de Pernambuco. São mudanças da Constituição de 1988, tá bom? Caro aluno do segundo ano, meus queridos, que saudade! Mas estamos aqui também comentando, tá, sobre as mudanças no espaço, né? E outra mudança que a gente cobra sempre do espaço brasileiro, de vocês do segundo ano, é que desde o ano passado o Brasil deixou de ter, né, o famoso horário de verão. E é bom a gente lembrar, o Brasil é um país, né, que tem 4 fusos horários, né? Ele tem o fuso das ilhas, o fuso oficial do país, o fuso da Amazônia e o fuso do Acre. Porém, desde 2019, 2020, né, o horário de verão foi extinto no Brasil. Lembrando sempre, horário de verão, pessoal, tem o objetivo de economizar eletricidade. Então, para você estar aí de olho no vestibular, fica a dica. Bem, pessoal, outro ponto importante de estar relembrando aqui a vocês sobre essas mudanças do Brasil na nossa revisão, tá? É colocar, né, que essa questão do Brasil, né, do ponto de vista regional, né? Sim, o Brasil é um país que desde 1970 passou a ter 5 macro-regiões, são as 5 grandes regiões. O Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul do país, tá bom? Porém, e assim interessante relembrar, né, que de 1970 para cá, essas são as regiões oficiais, que depois seriam oficializadas pela Constituição de 1988, ligada ao IBGE, mas para nós vestibulandos, para o pessoal de concurso público, sabe que muitas das vezes essa matéria cobra mais a questão das propostas regionais, tá? Então, tipo, o Brasil teve algumas propostas regionais que não se tornaram oficiais, tá bom? Essas propostas são, né, interessantes a gente estar relembrando. Primeiro eu vou colocar aqui o mapa, vai aparecer aqui no canto, hein? O mapa oficial das regiões do Brasil, macro-regiões do IBGE, beleza? Muito bem, pessoal, que são as regiões oficiais, né? Porém, as propostas também a gente precisa ver. Uma delas é a proposta geoeconômica da Beta Becker e do Pedro Geigel. Vou deixar aqui, ó, proposta geoeconômica, em que trabalha, ó, 3 regiões do Brasil, são as chamadas regiões geoeconômicas. A Amazônia Legal, né, o Nordeste e o Centro-Sul, tá bom? Bem, pessoal, tem também a proposta, né, dos 4 Brasis do professor Milton Santos, né? O professor Milton Santos, que é considerado um dos chamados pais da geografia crítica, né? Brasileiro, nordestino. O professor Milton Santos é que propôs a chamada divisão regional dos 4 Brasis. Olha aí no canto, entendeu? Pois é, ele dividiu o Brasil de uma outra forma, de um ponto de vista, né, espaço geográfico, tá bom? Muito bem, vocês do segundo ano, pessoal, a galera aí do segundo ano. Outro ponto que a gente tem que estar revisando, que trabalhamos, né, é a questão do agronegócio no Brasil. Pessoal, o Brasil é um país que nós sabemos muito bem, grande parte da riqueza do país, da recuperação da economia brasileira, né, dos anos 90, que é a ascensão do Brasil, do Mercosul, da chegada do Plano Real, né, muito deve-se à questão do agronegócio. Afinal, vários segmentos das commodities, mas que são commodities, é o chamado setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo e mineração. As commodities realmente impulsionaram essa ascensão, que a gente pode dizer assim, da chamada economia brasileira, vinda lá dos anos 80, né, que é a famosa década perdida. Então, a década perdida, economia, recessão, desemprego, altas taxas de inflação, e aí nos anos 90 começa a recuperação da economia brasileira, e essa recuperação da economia brasileira começa através, e principalmente, né, do chamado setor do agronegócio. Muito bem. Pessoal,
Essa questão do agronegócio também está muito associado ao que ocorreu na segunda metade do século XX, que é a chamada Revolução Verde. Olha lá, a questão dos agrotóxicos, né? Máquinas agrícolas, né? Desenvolvimento tecnológico de solo, que seria a chamada pedologia, né? A irrigação, né? E, pessoal, ponto importante, né? Sementes selecionadas, os transgênicos. Então você junta, né, essas mudanças tão significativas a partir dos anos 50, você vai ter a chamada Revolução Verde. Pessoal, essa Revolução Verde aumentou a produtividade mundial do agronegócio. E essa produção mundial proporcionou, né, essa riqueza imensa nos chamados países periféricos. Tá bom? Por outro lado, a gente precisa analisar também que os transgênicos, né, sementes geneticamente alteradas, tá? Os transgênicos que foram criados com a função de proporcionar, né, a diminuição do preço do produto agrícola e eliminar a fome no planeta, não é isso que a gente tem assistido nos últimos 60, 50 anos desde os transgênicos. Tá? Então, inclusive, o Enem tem cobrado isso, né, de forma irônica, para ver se o vestibulando está esperto, se ele está estudando Revolução Verde, se ele sabe sobre os impactos dessa Revolução Verde lá em relação à agricultura, né, que nós já vimos em sala de aula. Irrigação, muito legal, irrigação, aumentou a produtividade em locais que eram inóspitos. O problema é que os impactos ambientais da irrigação são cobrados na prova do Enem, né? Quando você desvia leito de rios para irrigar, entendeu? Quando você usa muita água na irrigação e saliniza o solo, entendeu? Quando você mata, né, ambientes por ter desviado o leito dos rios. Então, é muito legal falar sobre a Revolução Verde. O problema é que você tem que entender que dentro dessa revolução, o que o Enem tem exigido de nós, se realmente nós sabemos sobre os impactos provocados. Né? Quando você fala lá do centro-oeste brasileiro e diz, o solo do centro-oeste é um solo ácido, né, com pH, né, um potencial de hidrogênio abaixo de 5,5, portanto é um solo ácido. E aí o cara lá, o elaborador da prova, né, o INEP, escolhe uma questão, que é muito comum, e te pergunta como é que corrige, né, faz essa correção desse solo com o pH tão baixo, né, que é um solo ácido. Deve ser, a correção é com a introdução da cal, né, que é a calagem. Então vocês do segundo ano têm que ficar muito espertos com essa questão da Revolução Verde, tá bom? E a Revolução Verde, ela traz todo esse processo aí, né, de entendimento, né, de impacto no solo, da irrigação, dos solos que têm ou não condições, melhoramento de técnicas, tá? A questão dos transgênicos. O Brasil é o segundo país no mundo em transgênicos, só perde, né, para os Estados Unidos. Então, olha isso, segundo ano. Vou ficar de olho, hein? Ficar de olho nessas matériazinhas aí que eu estou aqui acompanhando com vocês, tá bom? Olha aí, segundo ano. Mais um tema para a gente estar revisando, tá? Olha aí, ficar de olho. Pessoal, a questão é que nós do segundo ano, que estamos trabalhando Geografia do Brasil, começamos a trabalhar em sala de aula os chamados relevos do espaço brasileiro. Pois é, o Brasil é um país de planaltos, planícies e depressões. A maior parte do relevo brasileiro é formado por áreas planálticas, né? As grandes elevações. Pessoal, outro ponto interessante que a gente, né, passa a analisar, essa questão do espaço brasileiro, é a questão que envolve os terrenos, né? Tem os terrenos cristalinos, que são aqueles terrenos mais antigos, né, impermeáveis, mais resistentes, e aqueles terrenos mais recentes, que são os sedimentares, né? Então, menos resistentes, que absorvem água. Bem, quando a gente analisa essa questão do espaço brasileiro, sobre, né, o relevo do Brasil, vou colocar aqui para vocês um mapa desse relevo do país. Ó. O Brasil é um país, né, de planaltos, planícies e depressões, onde dominam, meus caros alunos do segundo ano, planaltos. Os planaltos cobrem a maior parte do território brasileiro.
Tá? Existem as planícies, que são os terrenos baixos, a planície fluvial, que são as planícies dos rios, também conhecidas como planície de aluvial, e a planície litorânea, tá bom? Planície costeira, são os terrenos baixos. Existem também as depressões. Bem, pessoal, o relevo brasileiro é bastante antigo e ao longo de milhares de anos foi bastante erodido. Por isso o Brasil é um país de altitudes modestas. Outro ponto interessante, viu? Composição geológica. Pessoal, 64% do Brasil é formado por estruturas sedimentares na superfície. E 36% são cristalinos, né? Que são terrenos mais resistentes e mais antigos, tá bom? Outro ponto que a gente tem que observar, pessoal, é que o Brasil é um país, né, em uma condição geológica, né, geofísica bem interessante. O nosso país não tem ou não está localizado em áreas de colisões tectônicas, de separação de placas. O nosso país está sobre uma área da placa sul-americana em que não há colisão, onde não se construiu uma cadeia montanhosa, como é o caso da Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul. Olha aí a Cordilheira dos Andes, né? O enrugamento da colisão da placa sul-americana com a placa Nazca. Então, o Brasil não está nessa área, mas você tem que estar de olho, né? Porque realmente, você fala de relevo brasileiro, né? A gente precisa estar relembrando esses fundamentos, né? O Brasil é um país de altitudes modestas, dominam planaltos, a maior parte dos terrenos são sedimentares, tá bom? Portanto, são externos, tá? O Brasil é um país em que as grandes áreas de elevação estão no norte do Brasil, que é o Pico da Neblina, tá? As áreas mais acidentadas estão no sudeste, né? Nas áreas onduladas, na região dos mares de morros, tá? Bem, são características do relevo, né, brasileiro. Bem, aqui no Ceará também temos características, viu? Pessoal, aqui no Ceará, o que acontece? A maior parte dos terrenos do nosso estado são terrenos cristalinos. Diferente do Brasil, que a maior parte é sedimentar, aqui no Ceará a maior parte dos terrenos são cristalinos, resistentes, impermeáveis, muito antigos. 70% do Ceará é cristalino. Apenas 30% é sedimentar. São terrenos jovens, menos resistentes, permeáveis, absorvem água. Essa questão de permeabilidade das estruturas sedimentares precisam ser sempre lembradas. Porque se você tem domínio de ambientes sedimentares, como é o caso do espaço brasileiro, nós vamos ter grandes aquíferos. Aproximadamente 75% da superfície da Terra é coberta por água. Os 25% restantes correspondem aos continentes. Considerando toda a água do planeta, 97,2% correspondem às águas salgadas e apenas 2,8% são de água doce. Se colocássemos toda essa água doce num garrafão de 20 litros, 13,8 litros seriam as geleiras e glaciares, água de difícil acesso. As águas subterrâneas representariam 5,9 litros, também de difícil acesso. Os rios e lagos representariam 52 mililitros, a quinta parte de um copo d'água. Esta é a porção de água doce acessível para a humanidade. Imagine uma quantidade de água capaz de abastecer toda a população do planeta por 250 anos, pois essa reserva existe e está localizada na Amazônia brasileira, lá embaixo da terra. Até 2 anos atrás, o aquífero descoberto aqui na região era conhecido como Alter do Chão, mas em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, a UFPA, constataram que a área é bem maior. Então o aquífero passou a ser denominado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA. Segundo a pesquisa, o aquífero se estende por 1.300.000 km², no subsolo dos estados do Acre, Amazonas, parte de Roraima, parte de Rondônia, além de Pará e Amapá.
e possui uma reserva estimada em 162.520 quilômetros cúbicos de água. Por isso já é considerado o maior aquífero que se tem conhecimento no planeta, superando o aquífero Guarani. Um tempo em que os dinossauros habitavam a Terra e os desertos arenosos da era Mesozoica cobriam a região. No tempo em que a América do Sul formava com a África um só continente. A América do Sul se separa da África. Pelas fissuras do chão sobe a lava basáltica, soterrando as camadas arenosas. A lava endurece e forma as rochas basálticas. O clima se modifica e uma forte glaciação ocorre na região. Segue-se um degelo, que provoca a erosão das rochas e o afloramento das camadas arenosas. A água se infiltra e se acumula debaixo do basalto. Outros milhões de anos se passaram. No conjunto de camadas arenosas e rochas fraturadas do basalto, a água se renova, formando o sistema Aquífero Guarani. Simplesmente um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do planeta. O aquífero é um recurso subterrâneo que tem uma importância muito grande. Não se trata de pensar a rocha e a água de maneiras separadas. No aquífero, rocha e água constituem um mesmo corpo, onde a água está armazenada nos pequenos poros entre os grãos minerais da rocha ou entre as fraturas. O Guarani é um aquífero transfronteiriço, localizado na região da Bacia Geológica do Paraná, no sudeste da América do Sul, abrangendo áreas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sua superfície total é estimada em 1.190.000 quilômetros quadrados, assim dividida. 225.000 quilômetros quadrados na Argentina, 850.000 quilômetros quadrados no Brasil, 70.000 quilômetros quadrados no Paraguai e 45.000 quilômetros quadrados no Uruguai. A água do aquífero Guarani, infiltrada na rocha de arenito, representa aproximadamente 37.000 quilômetros cúbicos de reserva de água de distintas qualidades, ou seja, 37 trilhões de metros cúbicos correspondentes a um lago do tamanho do Uruguai, com 200 metros de profundidade. O aquífero se reabastece com a água das chuvas, que penetra nas fissuras das rochas e nas áreas de afloramento, numa quantidade de cerca de 80 quilômetros cúbicos de recarga por ano, que é o volume de água que poderia ser utilizada constantemente. Em algumas regiões, existe conexão entre as águas superficiais e as águas subterrâneas. Estas contribuem para formar rios, lagos e áreas úmidas. Em outros casos, são as águas superficiais que alimentam o aquífero. Porém, ocorrem áreas onde as águas se encontram confinadas sob o basalto e são atingidas por meio de poços. Também ocorrem bolsões isolados. Nestes bolsões, o recurso subterrâneo não é renovável. O aquífero Guarani tem um imenso potencial para suprimento de água potável a toda a população localizada em sua área de influência. As águas do aquífero podem ser encontradas em profundidades que variam de 50 a 1.500 metros. Em algumas regiões, a pressão natural faz com que a água surja sem necessidade de bombeamento, podendo alcançar vazões de 300 litros por segundo. Um poço de elevadas vazões como este e boa qualidade de água poderia suprir as necessidades de água potável de até 60.000 pessoas, ou um povoado de 4.000 habitantes, considerando todas as necessidades econômicas que dependem da água, como a indústria e a irrigação. As temperaturas no aquífero variam entre 33 e 65 graus centígrados. São águas termais que oferecem possibilidade para diversas aplicações geotérmicas e para o turismo termal. Imagine que ele equivale a 20.000 sistemas cantareiras cheios.
parte desse sistema está coberta por basalto, essa rocha escura, muito resistente e praticamente impermeável. É, na verdade, o endurecimento de lava vulcânica derramada há milhões de anos. Debaixo tem outra formação, o arenito, areia compactada, e é lá que está a água. Por causa do basalto, ela não evapora e está livre de contaminações. Quer dizer que o aquífero não é um imenso vazio embaixo da terra cheio de água. Muito pelo contrário, ela é a água mais a rocha. A profundidade do arenito no solo varia muito de região para região. Pode estar a centenas de metros ou até emergir da terra, criando cenários fantásticos. Nós vamos percorrer os caminhos do Guarani. Estamos na Gruta de Itambé, no município de Altinópolis. Aqui acontece o afloramento do Guarani. É onde ele está, acima da superfície. Toda essa caverna é feita de arenito. E a água brota, pura e cristalina, de uma imensidão escura e misteriosa. Em nenhum outro lugar ela é tão farta. Tirando as geleiras, 1/5 da água doce existente no mundo está na Amazônia. Parece muito, mas os rios e lagos daqui concentram só a parte visível desse tesouro. Debaixo da terra existem lagos gigantes de água potável, chamados aquíferos. Até agora, o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o aquífero Alter do Chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá, é quase 2 vezes maior. Isso representa um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se a gente comparar com o aquífero Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos. A maior parte do aquífero Guarani, no sul do Brasil, está debaixo de rocha. Já o aquífero na Amazônia tem terreno arenoso. Quando a chuva cai, penetra com facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural. A água do reservatório subterrâneo chega então limpa, boa para beber. Perfurar o chão de areia é fácil e barato. O poço nem precisa de estação de tratamento químico. O aquífero Alter do Chão é uma reserva estratégica. Daria para abastecer toda a população do mundo 300 ou 400 anos. Ele já tinha o maior volume de água do mundo e há pouco tempo desbancou o Nilo na África como o mais longo. Agora esse campeão mundial ganhou um rival à altura, que também é brasileiro. O Hans é um rio subterrâneo de 6 mil quilômetros de extensão, que corre embaixo do rio Amazonas, a uma profundidade de 4 mil metros. Os dois cursos d'água têm o mesmo sentido. Na superfície, a água está na calha do rio. Nas profundezas, a água penetra o solo e segue para o mar. Para entender a força das águas desse gigante subterrâneo, os pesquisadores calculam que a vazão dele, o volume de água que corre, é de 3 milhões de litros por segundo. Fluxo maior que o do rio São Francisco, no Nordeste, por onde passam 2 milhões e 800 mil litros por segundo. O rio subterrâneo recebeu o nome de um dos responsáveis pela descoberta, o professor Valia Hansa. O aquífero Guarani, né, ele só existe porque a maior parte da superfície geológica dele é sedimentar, então absorve água, durante milhões de anos absorveu água para a sua formação. Tá? Outro grande e importante aquífero é o aquífero Grande Amazônia, tá? Localizado no norte do país, chegando até a região nordeste. É um grande aquífero, e esse grande aquífero, né, o chamado nível hidrostático, também se formou porque a geologia é sedimentar. Então, no Brasil, quando a gente fala que a maior parte do Brasil é sedimentar, você deve entender que isso serve como uma verdadeira esponja de absorção da água. No Ceará é diferente. No Ceará, a maior parte é cristalina. Então, na grande parte do Ceará não absorve água para o subsolo, portanto, nós temos pouca água no subsolo do Ceará. Raras as exceções em áreas de sedimentações, como aqui na nossa região da Ibiapaba, que aqui na Ibiapaba é sedimentar e, por isso, absorve água com maior facilidade. Olha lá, pessoal, do segundo ano, aquele abraço, hein? Tamo junto, tá bom? Até a próxima!